Então, eu acho que todo o processo de escolha, né, de um tema de acampamento, ele surge de um processo que é criativo, que é divertido, né, escolher, mas que ao mesmo tempo nasce de uma necessidade do ministério. Sim. Então, todos os temas de acampamento até hoje, eles nasceram de uma necessidade de realmente de uma temática que a gente precisava falar e tratar com os jovens e os adolescentes. É entender qual é a mensagem no coração de Deus para aquela geração, para aquele ano específico, o que Deus quer nos ensinar, o que Deus quer cravar no nosso coração. E depois que Deus dá um sinal, depois que Deus dá um texto bíblico, depois que Deus dá uma inspiração, aí a gente vai criar, né? Que é uma das partes que eu mais gosto de fazer, que é como deixar bonito e atrativo aquilo que Deus está falando. A gente costuma pegar a temática do acampamento como algo que a gente deseja que o Hyper viva, que os membros da nossa igreja vivam. É algo que a gente anseia para que os adolescentes possam sentir no acampamento, né, nos nossos cultos cada vez mais profundos, cada vez mais temáticos com aquilo que a gente quer passar de acordo com o tema. Cara, eu acho que todo mundo já imagina que tem o aspecto espiritual ali, de você jejuar, de você orar, de você se preparar espiritualmente para a responsabilidade, né, e o peso que vão ser os dias de acampamento. Mas tem tantas coisas, cara. Uma das coisas que, por exemplo, com todo respeito, né, eu odeio o centro da cidade do Recife. Mas todas as vezes na minha vida que eu fui no centro da cidade do Recife foi por causa de uma programação da igreja, por causa de um acampamento. E assim, as pessoas não têm ideia do quão insalubre é o centro da cidade do Recife, porque eu estava lá hoje, não para acampamento, mas para outro projeto da igreja. Mas o quanto você conhece, o quanto você mergulha, quantas vezes você tem que ir, quanto você tem que pesquisar um preço. E só porque você quer entregar o melhor para as pessoas, né? A gente ama o fato das pessoas chegarem no acampamento, tá tudo bem bonitinho, tudo bem decorado, mas até aquilo ali, aquela fitinha ser colocada numa árvore, irmão, já foi muito centro da cidade, salgadinha de R$2. Então, em 2022, eu ainda era líder de tribo. E enquanto a gente estava indo para o acampamento, eu estava no ônibus com a minha tribo. Eu lembro que a gente estava separado, eu liderava com o JP. Então eu fui em um ônibus e o JP foi num ônibus diferente. Quando a gente chegou muito perto do acampamento, todo mundo super animado, feliz, o ônibus parou e a gente ficou lá esperando, porque ele tá subindo de um em um. Isso, a gente ficou lá muito tempo parado e eu, como liderava a tribo na época, não fazia ideia dos bastidores que estavam acontecendo, então eu fiquei tranquila. Então a gente passou mais ou menos assim uma horinha lá esperando e a gente não tinha ideia, mas na verdade os ônibus eles não estavam conseguindo subir, porque o local ele era super íngreme. E eu não sei se estava molhado na época. Acho que tinha chovido, tava com lama e a gente não tava conseguindo subir. Mas melhorou já isso aí, tá? Melhorou. E aí o que aconteceu? Depois que a gente subiu, todo mundo tava no acampamento, a minha tribo levou um elemento criativo. E nosso elemento criativo foi a limusine. Quem viveu vai lembrar. A nossa limusine ficou simplesmente presa nessa parte da subida, que também era íngreme. E eu lembro que o Lucas falou pra mim, Letícia, vamos lá, que essa limusine vai subir. Então eu tava com a galinha, acampamento 2022. Fui com a galinha, ver a limusine e eu ficava pensando, meu Deus, essa limusine não vai passar. Aí eu falei pra JP, vamos orar. Aí eu fiquei, Senhor, ajuda, ajuda. Aí começou o pessoal que tava lá a cavar, tirar a areia do lugar. E o motorista da limusine super assim, tentando ajudar a gente, né? Ele, não, vai dar certo. E eu, Lucas, pelo amor de Deus, minha limusine tem que ter. E aí, no final deu certo, a limusine entrou. A gente não ganhou o acampamento, mas foi uma parte muito importante, assim. Cara, forte. Muito bom isso aí. Porque todo mundo que acompanha nossos bastidores sabe o quão desafiador é fazer um acampamento. Então, a gente sonha muito antes. Então, terminou um acampamento, a gente já começa a sonhar com o próximo. Basicamente é assim que funciona, sendo que quando vai chegando na reta final a gente percebe que a coisa começa a ficar muito mais apertada, né? Muitas pessoas não vivem o que a gente vive em questão de fechar algum plano, fechar financeiro de um ônibus, fechar o financeiro de camisa. Isso é o básico que eu tô falando aqui, mas quando a gente vai olhando que tá faltando um mês para o acampamento e as coisas ainda não aconteceram, a gente bate aquele nervosismo, a gente fala, caramba, Deus vai agir nisso aqui porque todo acampamento ele faz acontecer e é sempre do mesmo jeito. Hoje a gente está aqui, eu acho que é o nosso 6º, 7º acampamento, são 10 anos de ministério, então muita coisa já aconteceu, mas, por exemplo, nós estamos aqui agora gravando esse conteúdo, falando sobre uma história que em algum momento foi uma impressão do Espírito, e hoje é um testemunho que a gente pode contar.
né? Então, de alguma maneira, os acampamentos e aquilo que Deus fez neles é uma lembrança viva para mim, de que o Deus que promete é o Deus que sustenta e é o Deus que cumpre. E a mesma fé que eu tinha para o primeiro acampamento é a fé que eu tenho hoje para a igreja, para aquilo que Deus me chamou para fazer nessa temporada. Nos cultos, quando eu tô ali, principalmente no primeiro culto do acampamento, que a gente chega lá na sexta-feira à noite e tá todo mundo muito animado, tá todo mundo querendo mesmo viver o acampamento, é ali que eu paro e penso, é para isso que eu tô aqui, é para isso que a gente faz esse acampamento, é para que isso aqui aconteça, porque a gente vê, né, o quanto aqueles adolescentes, aqueles jovens estavam esperando para viver aquilo, o quanto vai ter pessoas que nunca viveram, nunca conheceram ao Senhor, conhecendo naquele momento. Então eu acho que é um marco muito importante do acampamento e é um marco muito importante para mim, porque a gente consegue ver alguém que pode nunca ter ouvido falar de Deus, pode nunca ter entrado numa igreja, pode nunca ter ido no GC, mas que vai estar sendo tocado ali, vai estar escutando pela primeira vez, vai estar vivendo pela primeira vez. Eu acho que isso é algo muito marcante. Poxa, estamos levando pessoas ali que são muito amadas pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus familiares, mas Deus nos confia, né, essa responsabilidade de, durante 3 dias, nós estarmos com essas pessoas. Então, eu vejo muito de confiança, né, em Deus, de que Ele vai suprir as nossas necessidades, vai nos dar condições de realizar. Tem aquele momento muito divertido, que você vê as pessoas, tipo assim, muito felizes de estar ali. E é a hora que tu fala assim, meu Deus, valeu a pena e tal, olha que legal, as pessoas estão se divertindo. Mas se eu tivesse que botar era todo momento que você vê uma pessoa quebrantada diante da presença de Deus. E eu acho que a gente, infelizmente, acaba se acostumando com isso. Mas isso é tão sobrenatural, é tão poderoso. Então, sempre que chegava no fim do acampamento, né? Assim, lógico que quem ganha fica mais feliz do que quem perde. É um mix de sensações, por isso que eu me apego no que é sobrenatural mesmo, né? E você ver vidas marcadas, ver testemunhos, né? Sempre é o que dá sentido àquilo que a gente faz, né? Então, tipo assim, por que a gente faz o que a gente faz? Porque a gente crê que só Deus pode fazer alguma coisa na vida das pessoas. E é no acampamento que a gente consegue tocar nisso. É no acampamento que a gente consegue perceber isso, né? Então, a minha vida, eu nunca tive o privilégio de acampar, né? Mas a minha vida foi marcada pelo aquilo que eu vi Deus fazendo nos acampamentos, tanto na minha vida quanto na vida de tantas pessoas que já passaram nos nossos acampamentos.